Pois é, caros amigos. Andava eu todo contente por finalmente termos um deputado com tomates suficientemente volumosos para dizer o que devia ser absolutamente claro e transparente para qualquer pessoa com olhos na cara, isto é, para dizer que, de facto, os portugueses são brancos, quando dei de caras com esta entrevista exasperante no Observador da Direitinha. Trata-se de uma entrevista concedida pelo líder da bancada parlamentar do Chega, este ilustre cavalheiro que dá pelo nome de Pedro Pinto, ao programa Vichy Soase da Rádio Observador. Uma entrevista que me deixou, tenho de confessar, bastante irritado. E a avaliar pelos comentários deixados pelos leitores, não terei sido o único. A entrevista até começou por correr bem, com o Pedro Pinto a responder à altura dos inquisidores, dos jornalistas do Observador, que, no seu já tristemente habitual registro intimidatório e desonesto, iam tentando fazer com que o Pedro Pinto se contradissesse, ou contradissesse outros dirigentes e militantes do Chega. E, infelizmente, o Pedro Pinto acabou por ceder à pressão. A certa altura, o quarteto de entrevistadores, sim, quarteto, os dirigentes do Chega metem tanto medo a esta gentinha dos média que são precisas 4 pessoas para os entrevistar, o quarteto de entrevistadores fez esta pergunta. Há aqui características que têm irritado particularmente. O candidato a vice-presidente do Chega, Diogo Pacheco Amorim, disse esta semana na Rádio Observador: a nossa cor de origem é branca e a nossa raça é a raça caucasiana. Revê-se nestas afirmações? O Pedro Pinto até começou por responder bem, dizendo: dentro do Chega, qualquer coisa que dizemos é logo empolado como uma perspectiva completamente diferente. É uma opinião. Pode ser tirada do contexto e depende muito daquele contexto em que queremos inserir esta opinião. Só que logo a seguir o Pedro Pinto começou a ceder, quando lhe perguntaram: Pedro Pinto não as diria? Isto é, não diria as afirmações do Pacheco de Amorim? Somos pessoas diferentes. Na bancada parlamentar do Chega somos todos diferentes. Cada um tem a sua qualidade, mas não há nenhum igual ao outro. Se calhar o Diogo fez isso não com a intenção que quiseram conotar. Mas nunca se demarcou delas e repetiu-as várias vezes. Se não tinha intenção, foi mau a disfarçá-la. É a maneira dele expor. Os portugueses têm cor? Têm. Brancos, negros, todos os que nasceram em Portugal têm cores. Desde que nasçam em Portugal são portugueses. Portanto, não é a cor branca. Discorda do que disse Diogo Pacheco Amorim. São faits divers. Diogo Pacheco Amorim disse dessa maneira. Eu certamente não diria dessa maneira. Ora bem, esta resposta do Pedro Pinto não é aceitável. E não é aceitável por 3 motivos. Primeiro, porque dá a entender que a resposta do Diogo Pacheco Amorim tem algo de condenável, quando não tem. Mas é que não tem de todo. Que fique bem claro. A resposta do Diogo Pacheco Amorim é a mais pura das verdades, e quem diz a verdade não merece castigo. Os portugueses são efetivamente brancos, tão brancos que até anda por aí um certo senegalês cheio de ódio que diz que é preciso matá-los. Apenas em sentido figurado, é claro. Mas diz: segundo, a resposta do Pedro Pinto não é aceitável, porque se o Diogo Pacheco Amorim tivesse mesmo dito as coisas da maneira errada, caberia ao Pedro Pinto indicar qual seria a maneira correta de as dizer, coisa que o Pedro Pinto não fez. Quando se diz que algo está mal, a honestidade intelectual exige que se apresente uma alternativa, senão é apenas bota a baixismo, mesmo que a intenção do Pedro Pinto não tenha sido essa. E terceiro, ao menorizar a resposta do Diogo Pacheco Amorim, o Pedro Pinto mostrou que, se os jornalistas pressionarem os dirigentes do Chega o suficiente, os dirigentes do Chega vão acabar por ceder e dar o dito por não dito. E isso é pura e simplesmente inaceitável. Desde logo porque não é esse o padrão de verticalidade e de coragem que o André Ventura estabeleceu. Mas sobretudo porque dá uma imagem de fraqueza e até de cobardia perante o politicamente correto. E não pensem que eu sou o único a fazer esta análise, porque os leitores do Observador da Direitinha deixaram vários comentários, alguns deles muito interessantes. Por exemplo, a Marta Venâncio expressou a sua indignação, dizendo: olha que vergonha de pessoa sem a coragem necessária para desempenhar a função. É novo no lugar, mas já não é um novato, e cair desta forma patética e cobarde nas charadas de ativismo político destas crianças não é nem jamais será admissível.
Assente lá o básico dos básicos e veja se encontra ou pede emprestada a coragem necessária para o estatuir sem titubear. Os portugueses são os filhos, os netos, os bisnetos, os tetranetos dos portugueses. Mas, procure pelo menos familiarizar-se com o que é o modus operandi global da extrema-esquerda. O mesmo valendo, porque nesta matéria são o mesmo, para as crianças do papá que se dizem liberais. É sempre o mesmo, criar um condicionamento moral dos adversários, através do politicamente correto e do wokeismo, com as atuardas do racismo e todos os outros ismos, a ponto de os impedir de dizerem a verdade de modo próprio e de aceitarem como verdade indisputável aquilo que factualmente sabem ser mentira. Se não se sente preparado para a função, faça o favor de dar lugar a outro. Já o Júlio Gévola foi bastante mais incisivo, vaticinando mais um total do Chega a cair na narrativa dos jornalistas /ativistas. Patético! É difícil manter uma espinha dorsal? Todos os burros que nascem em estábulos são cavalos? Num registro semelhante, o Bento Guerra disse que apanha um pateta e dá a primeira página nos jornais anti-Chega. Espero que não ataquem o Mitar Ribeiro, que foi aqui um ilustre colunista. Temos também o Tim Duó, que diz que o Pedro Pinto não se expressou de forma feliz, amedrontado talvez pelo politicamente correto. O que ele devia ter dito é que os europeus são realmente brancos, e os portugueses são brancos e englobam também as pessoas de outras origens derivado das províncias ultramarinas, fruto do Império extinto, que são portugueses também. Depois do fim do Império, não se justifica mais dar a nacionalidade portuguesa, nem considerar europeu mais pessoas de outros continentes. O Antes, pelo contrário, faz um comentário bastante mais extenso, mas bastante interessante. Diz ele que não, nem todos os que nascem em Portugal são portugueses. Segundo o relatório anual do Conselho Nacional de Educação, há em Portugal crianças de 192 nacionalidades no ensino básico e de 18 nacionalidades no pré-escolar em Lisboa. E estão a pensar facultar a essas crianças ensino nas línguas dos pais, em vez de lhes ensinarem o português desde o pré-escolar. Isso não é fazer deles portugueses, mas sim perpetuar o isolamento dessas crianças dentro das suas comunidades e criar nelas sentimentos de exclusão, de não inserção e eventualmente de racismo em relação a um país de acolhimento que, em vez de as tratar como portuguesas, as trata como estrangeiras. O encarniçamento em torno das declarações de Pacheco de Amorim não é um fait divers, não pelo conteúdo dessas declarações, que é perfeitamente verdadeiro, mas sim porque a insistência da comunicação social em perseguir Pacheco de Amorim, acusando de racismo e acusando o Chega e os 410 mil eleitores que votaram nesse partido por alastramento de culpa, é ela própria racista, na medida em que tolera as declarações dos que se definem como negros e africanos, mas não de quem pretende ser branco e caucasiano. Ora bem, por que é que eu decidi fazer este vídeo? Só para atacar o Chega? Não. Eu votei no Chega nas últimas eleições. Não tenho qualquer interesse em atacar o partido. Aliás, eu nem sequer pretendo atacar o Pedro Pinto, cuja resposta aos jornalistas considero insatisfatória. Pelo contrário, eu quero é que o Chega nunca deixe de ser o Chega, que não perca a sua identidade antissistema e enfraqueça. Por isso quero relembrar a quem eventualmente esteja a ver este vídeo que a cobardia é sempre mais contagiosa do que a coragem. Desde logo porque ser cobarde é mais fácil do que ser corajoso. Só que ambas cobardia e coragem são uma questão de hábito. E é preciso cultivar a coragem todos os dias, não só para a mantermos, mas também para podermos inspirar os outros a serem corajosos como nós. Porque qualquer azelha pode ser politicamente correto. Não custa nada, é só repetir os chavões e os dogmas dos donos disto tudo. Só que nós, apoiantes do Chega, estamos fartos deste género de políticos, dóceis, afáveis, pretensamente razoáveis e moderados, mas que na prática não passam de invertebrados e subservientes. O que nós queremos é coragem. O que nós queremos são pessoas que sejam capazes de romper com a narrativa vigente e dizer aquilo que a classe política abrilina se recusa a dizer. Foi essa coragem que catapultou André Ventura para a ribalta política. E foi essa coragem que levou o Chega a eleger 12 deputados para a Assembleia da República nas últimas eleições legislativas. Não foi a moderaçãozinha hipócrita, nem os paninhos quentes das meias-verdades e do relativismo moral sonso. O nome do partido é Chega, não é talvez chegue, muito menos não sei se chega. Portanto, chega de hesitações e de cedências. Está na hora de exigir, está na hora de lutar, com coragem e verticalidade. Porque eu, não sendo sequer militante do Chega, sei muito bem qual teria sido a minha resposta aos jornalistas do Observador. Se fosse eu no lugar do Pedro Pinto, a conversa teria sido mais ou menos assim.
Que características que têm irritado particularmente. O candidato a vice-presidente do Chega, Diogo Pacheco Amorim, disse esta semana na Rádio Observador: a nossa cor de origem é branca e a nossa raça é a raça caucasiana. Revê-se nestas afirmações? Revejo-me nessas afirmações inequívoca e absolutamente. Basta andar com os olhos abertos quando se anda nas ruas de Portugal. Os portugueses são originalmente brancos e, pelo menos para já, os habitantes de Portugal ainda são maioritariamente brancos. Bem sei que, se dependesse de vocês, isso mudava num instante. Enchíamos Portugal de gente de todas as cores e feitios e depois ficávamos como o Brasil, ou até pior do que o Brasil. Só que isso já não seria Portugal. Seria outra coisa, uma coisa muito pior e muito mais feia. E se isto é irritante para alguém, apenas posso dizer que esse alguém merecerá seguramente ser irritado, porque a verdade nunca irrita as pessoas de bem, só as pessoas de mal. Aliás, eu gostava sinceramente de saber quantos de vocês, aí sentados todos cheios de moral, é que têm como vizinhos pessoas não brancas. Os portugueses têm cor? É claro que têm cor. Como disse o Dr. Diogo Pacheco de Amorim, a cor dos portugueses é branca, pelo menos originalmente. Ou vocês não se classificariam como brancos? Se não são brancos, são o quê exatamente? Negros? Mulatos? Ameríndios? Amarelos, querem ver? Por que é que havemos, afinal, de negar a realidade? Que vantagem, em concreto, é que retiramos disso? Resumindo e concluindo, caros amigos, espero que esta entrevista do Pedro Pinto tenha sido apenas um caso isolado. Espero sinceramente que este tipo de intervenções não se torne um hábito, porque ao longo dos próximos anos a tentação da moderaçãozinha politicamente correta pode vir a afligir alguns dos deputados do Chega, mas é preciso que eles se lembrem bem disto. O CDS saiu do Parlamento precisamente por causa desta forma medrosa, sonsa e politicamente inócua de atuar. O mesmo acontecerá ao Chega se enveredar por esse caminho. Portugal precisa de mudança, não precisa de mais do mesmo. Não precisa de mais meninos de coro a entoar o hino da mediocridade multiculturalista em uníssono. Para isso já temos os partidos do sistema, traidores de Portugal e dos portugueses. Portugal precisa de quem esteja disposto a romper com aquilo que tem sido o modus vivendi da política portuguesa nas últimas décadas. Portugal precisa de coragem. Portugal precisa do Chega. Não precisa do Cheguinha.